Esse cara estava curtindo umas garotas na realidade virtual e ficou tão empolgado que acabou derrubando água em uma extensão elétrica. O resultado foi fatal. Ele morreu eletrocutado, mas no instante seguinte, quando abriu os olhos novamente, percebeu uma foice encostada em seu pescoço. Ao mesmo tempo, uma mulher gritava dizendo que se ele tentasse vender a filha delas, ela tiraria a própria vida junto com a dele. Sem entender absolutamente nada, ele começou a receber várias memórias que não eram suas. Foi então que descobriu que havia reencarnado no corpo de um homem desprezível que vivia em uma época caótica. O antigo dono daquele corpo tinha duas esposas e naquele mesmo dia pretendia vendê-las para um grupo de bandidos da montanha. Depois de compreender a situação, ele garantiu que jamais venderia a filha, nem suas esposas. A declaração deixou sua mãe e as duas mulheres completamente chocadas. Enquanto isso, ele não conseguia acreditar no desperdício que aquele homem fazia da própria vida. Em sua existência anterior, já tinha mais de 30 anos e nunca havia conseguido uma esposa, enquanto aquele sujeito possuía duas e ainda queria se desfazer delas. Determinado a mudar tudo, ele decidiu usar seus conhecimentos para construir algo grandioso naquele mundo devastado. Em seguida, ajoelhou-se e jurou que nunca mais venderia nenhuma delas. As três ficaram se encarando, sem conseguir entender de onde vinha uma mudança tão repentina. Nesse momento, uma voz misteriosa ecoou em sua mente. Era um sistema. Ele informava que novos usuários recebiam habilidades especiais de visão, à distância e telecinese. Inicialmente, ele pensou que estivesse imaginando coisas, mas considerando que havia reencarnado, qualquer coisa parecia possível. O sistema também explicou que sempre que alguém ficasse extremamente surpreso, ele receberia pontos de choque. Esses pontos poderiam ser usados para comprar praticamente qualquer coisa. Pouco depois, a barriga da esposa mais nova roncou de fome. A mãe sugeriu que elas saíssem para cavar terra e tentar enganar o estômago. Porém, ele impediu todas e afirmou que naquele dia ninguém comeria terra, porque haveria carne para todos. Naturalmente, ninguém acreditou. Naquele período de guerra, até cascas de árvores eram raras. Fazia 15 dias que elas não tinham uma refeição de verdade. Mesmo assim, ele pediu que esperassem em casa e saiu sozinho. Assim que ele partiu, a primeira esposa comentou que ele provavelmente tinha ido negociar com os bandidos e que elas precisavam fugir imediatamente. Caso ele retornasse, acompanhado deles, seria tarde demais. Do lado de fora, ele ativou a visão à distância. A quilômetros dali, encontrou um fazão e o trouxe usando telecinese. Enquanto isso, as mulheres arrumavam seus pertences para escapar. Apenas a mãe se recusava a partir, afirmando que por pior que ele fosse, jamais faria algo contra ela. As duas noras continuavam apreensivas quando, de repente, ele voltou para casa perguntando o que elas estavam fazendo. Assustadas, pediram desculpas e disseram que não tentariam fugir novamente desde que ele não machucasse a mãe. Inclusive, estavam prontas para aceitar o destino e seguir para na montanha com os bandidos. Foi então que ele abriu o saco e revelou 4 fazões. A cena deixou todas impressionadas. Imediatamente o sistema informou que ele havia recebido 30 pontos de choque, mas antes que pudesse comemorar, a primeira esposa quis saber de onde aquelas aves tinham vindo. Será que era um presente dos bandidos? A mais nova se ajoelhou e pediu que ele devolvesse tudo. Mesmo faminta, preferia continuar comendo terra. Sem responder diretamente, ele apenas retirou a terra das mãos dela e garantiu que naquele dia elas comeriam algo diferente. Em seguida, correu para a cozinha e preparou as aves. Algum tempo depois, chamou as três para a refeição. Quando abriu a cortina, revelou um frango assado extremamente apetitoso. Todas ficaram imóveis de tão surpresas. A primeira esposa reclamou por ele ter cozinhado os 4 de uma só vez, dizendo que aquilo era um desperdício, mas ele respondeu que dali em diante, aquele seria o padrão de suas refeições. Cada uma recebeu sua parte. A mãe e as duas mulheres comeram com tanta felicidade que não deixaram sobrar nada. Durante a refeição, o único vestido da esposa mais nova acabou rasgando. Aproveitando os pontos acumulados, ele comprou 3 conjuntos de roupas para as esposas e um para sua mãe. Quando receberam as peças novas, ficaram completamente chocadas. Ele estranhou o fato de os pontos não aumentarem. Então o sistema explicou que cada pessoa possuía um limite diário de pontos que podia gerar. Mesmo assim, as três passavam as mãos pelas roupas sem acreditar no que estava acontecendo. Depois de anos sofrendo, nunca haviam sido tratadas daquela forma. Logo foram se lavar e trocar de roupa. Porém, quando caminhavam de volta para casa, encontraram os bandidos. Os homens elogiaram a beleza delas e perguntaram se estavam animadas para a noite de núpcias. Ao ouvir aquilo, as duas esposas finalmente acreditaram ter entendido o plano dele. Na cabeça delas, toda aquela gentileza era apenas uma preparação para entregá-las aos criminosos. O segundo no comando chegou até mesmo a trazer vestidos de noiva. Segundo os bandidos, naquela noite elas seriam levadas e no dia seguinte casariam na montanha. A mãe serviria como empregada. Enquanto isso, ele estava em casa esperando as esposas, imaginando que finalmente poderia aproveitar a vida ao lado delas. Até começou a fazer flexões para se exercitar. Mas assim que elas entraram no quarto, uma delas lhe deu um tapa tão forte que o deixou tonto. Furiosa, ela exigiu que ele parasse de fingir. Segundo ela, tudo aquilo era apenas uma encenação para vendê-las aos bandidos. Mesmo aceitando o próprio destino, elas imploraram para que a mãe fosse poupada. Antes que ele pudesse explicar qualquer coisa, foi expulso do quarto. Sem alternativa, acabou dormindo sozinho em uma cabana de palha. Durante a noite pensou em comprar uma metralhadora pelo sistema, mas descobriu que precisava de 100 pontos de choque e possuía apenas 20. Na manhã seguinte saiu para usar a telecinese e capturar alguns javalis para as mulheres. Porém, ao ativar a visão à distância, descobriu algo terrível. As duas esposas haviam sido capturadas pelos bandidos. Imediatamente ficou furioso. Como naquele mundo só existiam armas simples, decidiu comprar um colete à prova de balas. Enquanto isso, o líder dos bandidos preparava tudo para levar as 3 mulheres para a montanha. A mãe caiu de joelhos implorando para que as noras fossem libertadas. Ela insistia que o filho havia prometido jamais vendê-las. Ao ouvir aquilo, a primeira esposa ficou revoltada e chamou aquele homem de monstro. Para ela, a suposta mudança nunca tinha sido real. O chefe dos bandidos chutou a mãe e agarrou uma das mulheres, pronto para abusar dela ali mesmo. Foi então que ele apareceu. Sem hesitar, empurrou o líder e ordenou que todos fossem embora. O chefe respondeu atirando com um rifle. O disparo o derrubou imediatamente. Ao vê-lo cair, a mãe correu para protegê-lo. Quando o bandido apontou a arma em sua direção, algo impossível aconteceu. Ele se levantou novamente, os criminosos ficaram apavorados, o sistema disparava notificações de pontos de choque sem parar. Sem acreditar, o segundo no comando pegou uma espingarda e atirou outra vez. Mas o tiro causou apenas um leve desconforto. Agora, convencidos de que algo estava errado, todos os bandidos começaram a disparar ao mesmo tempo. As balas caíam sobre ele como uma tempestade, enquanto os pontos de choque aumentavam sem parar. Em poucos instantes, o total ultrapassou 100 pontos. Ninguém conseguia dizer uma palavra.
Então ele sorriu, olhou para os bandidos e perguntou se eles já tinham terminado de atirar. No segundo seguinte, usou os pontos acumulados e puxou uma gigantesca metralhadora Gatling.